Boa noite, gente. Graça e paz. Sempre é uma bênção, não é? Um privilégio a gente poder estar aqui cultuando ao Senhor, ouvindo a sua voz, louvando. Que alegria, né? Que bênção estarmos juntos. Você que nos visita mais uma vez, a gente dá as boas-vindas a você. É um prazer receber você aqui nessa noite. Irmãos, hoje a gente vai meditar num salmo que é muito conhecido, o Salmo 51. Peço que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 51. Salmo de Davi. Nós vamos ler todo o salmo. Em seguida nós vamos orar ao Senhor. Salmo 51. Diz assim o texto: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, mais uma vez, Pai, estamos diante de Ti, com o coração, Senhor, quebrantado, Pai, reconhecendo que nós somos pó, Pai, nós somos tão pequenos, Pai, diante do Senhor, mas nós Te louvamos, Pai, porque pela Tua palavra, Senhor, o Senhor fala conosco, e a gente tem esse privilégio, Pai, de ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e hoje nós estamos aqui Te louvando, Pai. Nos conduz aqui durante essa mensagem, Pai. Nos ajuda a compreender as verdades da Tua palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos para que de fato, Senhor, possamos em cada dia das nossas vidas, Pai, exaltar e louvar o Teu nome. Nos conduz aqui em nome e por amor de Jesus.
Amém. Irmãos, esse Salmo 51 é um salmo extremamente conhecido da palavra de Deus, não é? Se você não sabe o salmo todo decorado, certamente alguns versículos ali você sabe, de tanto que a gente vai repetindo, como por exemplo ali no versículo 5, não é? Que Davi diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então é um salmo que nós estamos acostumados a ler, não é? Mas muitas vezes a gente não lê com a devida atenção ali, e acaba que muitos detalhes ali que são importantes do salmo passam ali na nossa leitura. Mas antes eu queria falar um pouco aqui do livro de Salmos, primeiro resgatar, não é, algumas verdades sobre o Saltério, né, que é esse livro tão rico e que nos ensina tanto, né? Como Calvino diz, esse é o manual da piedade, não é? E no Saltério, então, irmãos, o povo de Deus aprende a louvar o Senhor, o povo de Deus aprende a adorar o Senhor, o povo de Deus aprende a como nós devemos nos dirigir ao Senhor em louvor e também em oração. Mas esse salmo aqui especificamente, ele traz um assunto que é muito, muito importante e muito relevante para a vida de todo crente, que é o arrependimento e a confissão de pecados. Não é? Junto com o Salmo 32, que é um salmo também do rei Davi, não é? Esse salmo ele traz esse assunto aqui à tona, não é? E é interessante porque já no cabeçalho do salmo, antes aqui de começar o versículo 1 ainda, existe aqui um cabeçalho que ele diz aí, se você observar na sua Bíblia, ele diz: ao mestre de canto, salmo didático, para instrumentos de corda, de Davi, quando... Opa, troquei aqui, passou a página. Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então, o início do salmo aqui já nos mostra o contexto em que Davi escreve, então, essa poesia. Mas nesse salmo, irmãos, a gente pode observar aqui o que são, que a gente pode chamar de sinais de um verdadeiro arrependimento, não é? Sinais que a gente pode identificar aqui, à medida que Davi vai falando, do que realmente é um verdadeiro arrependimento. Será que de fato a gente sabe, quando nós dizemos que estamos arrependidos de algo, será que a gente tem toda a profundidade do que significa estar realmente arrependido diante do Senhor? E esse salmo, então, ele vai trazer essas características, esses sinais de que alguém está de fato arrependido. Então, eu peço que você vá lá em 2 Samuel, capítulo 11, para a gente poder entender aqui um pouquinho desse contexto, tá? Essa é uma história que é bastante conhecida, mas eu gostaria que a gente relembrasse aqui essa história no início, para que a gente possa pontuar algumas coisas aqui, e depois então a gente volta ao Salmo 51. 2 Samuel, capítulo 11. Logo no versículo 2 aí de 2 Samuel, capítulo 11, nós temos exatamente aqui o contexto, não é? Do pecado que Davi havia cometido. Então, no versículo 2 aí do capítulo 11, diz assim o texto: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Perceba aqui o primeiro ponto, né? A gente já começa a perceber a inclinação pecaminosa de Davi, a cobiça começando a existir aqui no coração de Davi, quando Davi então começa a perguntar quem é essa mulher aí, que o texto diz que é muito formosa. Então o texto continua: disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Então perceba, aquilo que começa como apenas uma cobiça, aquilo que começa apenas com um olhar, torna-se então um adultério. Veja, o texto é muito claro aqui que Davi sabia
que ela era mulher de Urias. Não é? Davi não estava fazendo aquilo ali sem saber. Então Davi, primeiro ele olha, depois ele pergunta o nome dela, depois Davi então manda chamá-la e se deita com ela. E o texto continua: tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Então perceba aqui como Davi ele vai maquinando aquela situação. A intenção de Davi em que Urias fosse até sua casa era justamente para encobrir o seu pecado. Né? Nas contas de Davi, olha, ele vai se deitar com a esposa dele, a esposa está grávida, não vai nem fazer as contas e não vai saber de quem é o menino no final das contas, ninguém vai perceber. Então perceba, aquilo que começa com a cobiça, avança para um adultério. Nesse momento aqui, Davi cai então na mentira, não é? Tentando encobrir ali o que ele havia feito. Pule aí para o versículo 9, aí, ainda do capítulo 11. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele. Observe agora o texto: e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os seus servos, com os servos de seu senhor, porém, não desceu à sua casa. Então perceba, Davi ele já está tentando apelar aqui. Ele quer que ele faz com que Urias fique bêbado, para que Urias volte à sua casa, e mesmo assim Urias permanece lá. Versículo 14, pule aí. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Observe, irmãos, a progressão aqui do pecado de Davi. Aquilo que começou com um olhar, no final terminou em um assassinato. Primeiro Davi olha, depois Davi cobiça, depois Davi adultera, depois Davi mente e depois Davi assassina. Nós estamos falando, irmãos, daquele homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas isso é, irmãos, o que acontece quando nós damos vazão ao nosso pecado. Nenhum de nós está livre de cair em todos esses pecados. É o que o Douglas Wilson fala no seu livro chamado Fidelidade. Ele diz que o pecado é como um cacho de uva. Ele nunca vem só. Um pecado, ele vai levando a outro, e ele leva a outro, e ele leva a outro, e a gente vai se enganchando cada vez mais nos nossos pecados. Então, esse é o cenário aqui da situação que acontece com Davi, do seu pecado, então, que a gente vê logo aqui no cabeçalho. Perceba, irmãos, como o pecado, ele nos embriaga, como o pecado, ele cega os nossos olhos. Urias, cheio de álcool, tinha mais juízo do que Davi naquele momento. Urias, bêbado, ele permaneceu ali com os servos e ele não voltou para sua casa em obediência ao seu dever. Davi, cego pelo pecado, tinha menos juízo do que Urias, cheio de álcool naquele momento. Então, irmãos, esse salmo aqui, ele é um verdadeiro presente ao povo de Deus, porque ele traz um grande testemunho do arrependimento de Davi, não é? Um pecado tão grave que Davi comete ali, mas então ele relata, ele escreve uma poesia sobre o seu arrependimento. Então esse salmo é um grande presente para o povo de Deus. Então, agora sim, olha aí para o Salmo 51, versículo 1, Davi começa dizendo o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, irmãos, aqui Davi, ele inicia o salmo clamando ao Senhor que o Senhor de fato se compadecesse dele. Não é? Davi tinha consciência ali da situação que ele tinha se metido, mas o primeiro sinal, irmãos, do verdadeiro arrependimento é a compreensão profunda do seu pecado. E é o que Davi demonstra aqui nesses versículos iniciais. Perceba que Davi, ele vai usando várias palavras para falar daquilo que ele tinha cometido. Ele usa transgressão, ele usa iniquidade e ele usa a própria palavra pecado. Quando a gente estuda a poesia hebraica, a gente tem aquilo que a gente chama de paralelismo, né? Quando o autor ele escreve a mesma coisa de duas formas diferentes, não é? Mas quando se trata aqui desse texto, os teólogos eles entendem que Davi não só está dizendo a mesma coisa, mas é como se Davi estivesse acrescentando camadas para que a gente pudesse compreender toda a profundidade do seu pecado. Então perceba aqui, ele usa a palavra, no original são palavras diferentes que ele usa. Então, quando ele usa transgressão, essa palavra significa rebelião ou autoafirmação. Em outras palavras eu quero do meu jeito, eu quero do meu jeito. Então ele usa transgressão aqui. Ele usa também iniquidade, que significa distorcer ou perverter propósitos originais. Então ele usa aqui uma segunda palavra com um segundo significado que dá ainda mais a visão daquilo que ele tinha feito. E depois ele usa então a palavra pecado, que significa errar o alvo ou estar aquém do padrão. Então perceba, Davi usa transgressão, iniquidade e usa pecado. Todas essas palavras elas vão se completando para que ele chegue no significado daquilo que ele deseja, para que a gente compreenda o seu pecado. O nosso breve catecismo, na pergunta 14, a pergunta é: que é pecado? E a resposta diz assim: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Então perceba que pecado não é somente quando a gente distorce, quando a gente se rebela contra Deus, mas o fato de muitas vezes nós estarmos aquém daquilo que Deus deseja de nós, isso se configura também como pecado. Mas outro fator importante, irmãos, é que Davi afirma que ele pecou contra o Senhor. Versículo 4, observe aí: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi sabia, irmãos, que o pecado, antes de ser horizontal, o pecado ele é sempre vertical. Davi tinha pecado contra Urias, contra Batseba, mas Davi sabia que antes de tudo, ele tinha pecado contra o Senhor. Então ele afirma aqui: pequei contra ti somente. Então, irmãos, é engraçado que Davi não só faz essa afirmação nos Salmos, mas lá em 2 Samuel, assim que Natã fala que ele é aquele pecador, Davi diz: pequei contra o Senhor. Então perceba a percepção de Davi de que antes de tudo, com aquele pecado dele, ele tinha ofendido a Deus. Então perceba que um primeiro sinal, irmãos, aqui do verdadeiro arrependimento é essa compreensão completa do pecado. É essa compreensão de que de fato o pecado é uma rebelião contra Deus, o pecado é distorcer os propósitos originais do Senhor, o pecado é estar aquém daquilo que Deus deseja de nós. Mas é interessante, irmãos, que Davi, ele dá um passo ainda à frente. Se você
olhar aí versículo 5, observe versículo 5. Ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, Davi não só fala do seu pecado de forma pontual, daquilo que ele havia feito, mas Davi aqui ele reconhece a própria natureza pecaminosa dele. Aqui Davi, ele traz a nossa natureza corrompida, ele nos lembra do pecado original, não é? Que todos nós estamos debaixo dessa natureza. Veja a profundidade que Davi vai colocando aqui. Primeiro ele vai dissecando o pecado dele ao extremo, ele vai falando do pecado com toda a profundidade que ele pode falar. Depois Davi avança e ele diz que o pecado dele, antes de ser contra as pessoas, ele é contra Deus. E depois Davi ainda dá mais um passo e ele avança e fala da nossa natureza, que é a natureza caída. Então perceba, irmãos, que quando nós tratamos aqui da nossa natureza, nós precisamos entender que o nosso pecado vai muito além de uma questão comportamental, não é? O nosso pecado não se trata meramente de uma questão externa. Eu fiz alguma coisa. Mas Davi, ele deixa bem claro aqui que o pecado dele, que ele possui essa natureza pecaminosa e que nós também possuímos essa natureza pecaminosa. Então, é uma inclinação corrompida do nosso coração. Davi, ele vai dissecando ali o pecado até chegar na natureza corrompida. Então, irmãos, o primeiro sinal do verdadeiro arrependimento é essa compreensão do pecado e essa compreensão da nossa natureza caída. Muitas vezes, irmãos, a gente tenta diminuir o peso do nosso pecado, não é? E a gente usa frases como, por exemplo, eu pisei na bola, eu dei uma mancada com fulano, eu preciso corrigir esse mau hábito, não é? Quantas vezes você percebeu alguém que, por exemplo, tem preguiça, e a pessoa diz assim, eu preciso corrigir esse mau hábito, mas nas escrituras a preguiça ela é um pecado, não é? Então, quando a gente vai alterando os termos, a gente vai tirando o peso daquilo que a gente está fazendo. E então, Davi, ele faz justamente o inverso aqui, ele vai colocando todo o peso que de fato o pecado tem, ele vai colocando todo o peso daquilo que ele tinha feito, e ele chega até a sua natureza corrompida. Muitas vezes nós tentamos fazer o inverso, a gente vai tentando tirar o peso. O que Davi faz aqui ele vai nomeando o pecado e ele vai colocando com toda a profundidade aqui o pecado, e ele vai então colocando nos termos corretos aquilo que ele havia feito. Mas, irmãos, se é pecado o que nós cometemos, o que nós precisamos é de perdão, não é? Da mesma forma que a gente fala, eu dei uma mancada com fulano, não é? A gente também diz, desculpa aí qualquer coisa. Se você for mais jovem, não é? Você vai dizer, foi mal aí, não é? Desculpa aí qualquer coisa. Se de fato, irmãos, o que nós cometemos contra o Senhor e contra os nossos irmãos é um pecado, o que nós precisamos é pedir perdão. Os termos certos, eles nos ajudam a trazer o peso certo para aquilo que a gente está fazendo. Então, se você diz, foi mal aí, desculpa qualquer coisa, eu dei uma mancada, você está tirando o peso daquilo que você fez, e você então está minimizando de alguma forma a sua culpa. Então, a primeira coisa que Davi faz é colocar o pecado dele nos termos corretos. Tudo aquilo que ele cometeu, ele disseca e ele coloca com toda a profundidade. Mas um segundo ponto, irmãos, aqui, é que Davi não só define o pecado, como Davi, ele coloca todos os efeitos, ele expõe todos os efeitos que o pecado estava causando nele naquele momento. Então, observe no terceiro versículo aí do Salmo 51, ele diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse sempre diante de mim
traz a ideia de que o pecado ele estava atormentando Davi, que o pecado estava, de certa forma, torturando Davi. O pecado estava constantemente ali diante dele, e é exatamente isso que acontece conosco, irmãos. Enquanto nós não nos arrependemos verdadeiramente, o pecado ele vai nos torturando, o pecado ele vai nos atormentando, e esse é o primeiro efeito que Davi coloca aqui do pecado sobre ele. Ele não só define o pecado, como ele vai colocando todos os efeitos do pecado sobre sua vida. Mas um segundo efeito que Davi coloca, pule aí para o versículo 8. Ele diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Perceba a sensação de ossos esmagados ali. Os ossos dele não estavam literalmente esmagados, né, no sentido físico, mas Davi estava sentindo de fato uma dor física ali, a consequência do seu pecado, é o que Davi havia sentindo. Então perceba que um efeito do pecado é que ele abate o nosso próprio corpo, não é? E Davi então, versículo 12, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Mais um efeito do pecado. O pecado, primeiro, atormenta. Segundo, o pecado ele abate o nosso corpo. Nós somos um ser só, não é? Então, quando nós estamos em pecado diante do Senhor, isso tem consequências físicas para a nossa vida. Então ele diz também: restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, o pecado também tinha roubado a alegria de Davi. O Salmo 32, eu peço que você abra aí comigo, 32. O mesmo Davi, ele vai colocar esse efeito aí de forma muito, muito vívida. Salmo 32, versículo 1. Veja o que Davi diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, observe, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Perceba que Davi ele vai colocando aqui de forma detalhada os efeitos do pecado sobre sua vida. O pecado roubou sua alegria, o pecado atormentava Davi, mas o pecado também trazia consequências físicas para o corpo de Davi. Davi estava sem vigor, não é? Muitas vezes quando nós andamos sem vigor, o que é que a gente pensa, né? Será que está faltando vitamina D? Será que está faltando vitamina B12, né? As mulheres entendem um pouquinho mais, né? As meninas aí que estão no aplicativo da academia também, vamos cuidar do nosso corpo, não é? E de fato essas coisas são boas, irmãos, e são importantes, não é? Cuidar do corpo. Mas muitas vezes não é a primeira coisa que a gente pensa. Será que o meu pecado tem tirado o meu vigor? Será que é o meu pecado que tem abatido a minha alma, de forma que isso tem refletido no meu próprio corpo? Não é? Então Davi ele coloca também esse efeito do pecado aqui, de forma muito clara, para que a gente compreenda que quando nós estamos em pecado com o Senhor, isso abate todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Mas mais um efeito que Davi coloca aqui é o medo. Vai aí no versículo 11 do Salmo 51, voltando ao Salmo 51, versículo 11. Davi diz assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi aqui nesse Salmo, ele mostra que ele está com medo das consequências do pecado. Não só ele está abatido, mas ele tem medo das consequências daquilo que ele havia cometido. Mas, em relação a esse
esse versículo aqui, eu queria fazer uma observação, porque essa frase aqui, nem me retires o teu Santo Espírito, ela pode ser mal interpretada se você não tiver uma teologia bíblica correta. Não é? Se você for um arminiano, você pode achar aqui que Davi estava com medo, né, de perder a salvação, e não é esse o intuito, não é isso que Davi quer dizer aqui, quando ele diz, nem me retires o teu Santo Espírito. O que Davi está querendo dizer aqui, é que não tire de mim o privilégio do reinado, não tire de mim o privilégio de governar o povo. Você pode dizer, como assim, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, diz assim, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então perceba aqui que Saul, que era o antigo rei, o texto lá de 1 Samuel diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, o que Davi está querendo dizer com nem me retires o teu Santo Espírito, não tem a ver com perda de salvação aqui, mas tem a ver com o próprio privilégio, a posição que ele tinha ali como rei, de governar o povo. Ele está com medo das consequências, porque ele sabia o que havia acontecido anteriormente, e a gente não está falando aqui de uma perda de salvação. Então, percebe, irmãos, Davi, o sinal do arrependimento, do verdadeiro arrependimento, é dar ao pecado o peso correto. Não é? Davi aqui, ele disseca o pecado, mas ele mostra também as consequências e os efeitos que o pecado tinha na sua vida. Mas um outro sinal, irmãos, que nós estamos verdadeiramente arrependidos, é que a gente compreende que somente Deus é que pode nos purificar. Davi compreendia aqui que somente Deus poderia o lavar, somente Deus poderia dar um novo coração a ele. Enquanto nós estamos achando que por nossas forças a gente pode se purificar, enquanto nós estamos que é por nossas forças, nós não estaremos verdadeiramente arrependidos. Somente quando a gente compreende que somente o Senhor é que pode nos lavar, que pode nos convencer do nosso pecado, isso é um sinal de fato que nós chegamos ao arrependimento. Então observe aí, ainda no versículo 1 do Salmo 55, na parte B, Salmo 51, perdão, que a Bíblia está passando aqui, pula para 55, aí quando eu olho, Salmo 51, no versículo 1, parte B, ele diz, apaga as minhas transgressões. Depois ele diz no início do versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, Davi tem a compreensão que é Deus que de fato pode lavá-lo, é Deus que pode purificá-lo do seu pecado. A palavra de Deus, irmãos, diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Da mesma forma que é o Espírito Santo que nos lava e nos regenera. Nós encontramos esse texto lá em Tito, capítulo 3. Então, perceba que Davi, ele compreende aqui que ele em si mesmo, ele não tem essa força, ele não tem esse poder para que ele pudesse se purificar, para que ele pudesse se lavar, mas ele clama ao Senhor. Não só ele compreende o pecado, mas ele compreende que ele não tem força, que ele não tem poder para se purificar. Se Deus não agir com misericórdia, Davi permaneceria nos seus pecados. Mas quando a gente chega no versículo 10, então, Davi diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa palavra que Davi usa aqui, cria,
é a mesma palavra utilizada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que Deus criou todas as coisas. Davi usa exatamente a mesma palavra que está lá em Gênesis capítulo 1, porque ele sabia que é esse poder de criar um coração puro e renovar o seu espírito, ele estava no Senhor. Somente o Senhor, ele pode criar dessa forma como Davi coloca aqui. Por isso ele usa exatamente a mesma palavra que está lá em Gênesis capítulo 1. A gente vê também essa mesma palavra aparecendo no Salmo 148, quando se refere à criação de Deus também. Então perceba que Davi sabe, Davi conhece aqui, que somente Deus poderia purificar ele do seu pecado. Mas irmãos, mais um sinal que Davi nos traz aqui do verdadeiro arrependimento. É que o verdadeiro arrependimento, ele nos faz deixar de querer a nossa glória para querermos a glória de Deus. Imagine que acontece com você uma situação de um pecado gravíssimo na sua vida. Você se arrepende desse pecado, você escreve uma poesia sobre esse pecado e você entrega para que ele seja cantado pelo povo de Deus. Foi exatamente isso, irmãos, que aconteceu com Davi. Davi com o coração verdadeiramente arrependido. Davi não estava preocupado com a sua glória, com o que de repente podiam pensar dele. Como assim um rei comete tamanho pecado? Não é? Davi, ele deixa de querer a sua glória para falar da graça de Deus, para testemunhar da graça de Deus. Perceba como que o verdadeiro arrependimento, ele transforma o nosso coração. Ele compreende o pecado, ele compreende que só Deus pode lavar o seu coração, mas então ele deixa de querer a glória dele, e ele age com extrema transparência. Aquilo, a graça de Deus que recaiu sobre ele, ele usa como testemunho, então, toda aquela situação. Davi avança aqui e diz assim, versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Perceba que Davi agora, ele redireciona tudo aquilo que havia com ele, para se tornar um testemunho ao Senhor. Primeiro ele diz, ensinarei aos transgressores. Depois ele diz, a minha língua exaltará a tua justiça. Depois ele diz, a minha boca manifestará os teus louvores. Então perceba, veja que há um sinal, então, irmãos, aqui do verdadeiro arrependimento, é que a gente deseja a glória de Deus. A gente deseja testemunhar do Senhor quando nós estamos verdadeiramente arrependidos. Davi não estava mais preocupado aqui com o que iam pensar dele. Davi estava verdadeiramente arrependido. Ele sabia que era pecador. Ele sabia que tinha uma natureza caída. Então, ele entrega, não é, esse louvor para que fosse cantado pelo povo de Deus. Isso é um sinal do verdadeiro arrependimento. Um coração, irmãos, alcançado pela graça, mesmo sendo moído pelo Senhor, deseja compartilhar desse Deus bondoso e misericordioso. Davi havia sido moído por Deus. Ele diz que seus ossos foram esmagados pelo Senhor. Deus tinha tratado ele de forma dura. No Salmo 32 que nós lemos, isso também fica muito claro. Mas mesmo assim, o que Davi desejava era compartilhar da graça e da misericórdia de Deus que tinha alcançado a sua vida. Ele diz que o Senhor esmagou os seus ossos, mas ele sabe que é pecador e Deus deve ser louvado e engrandecido.
Davi tinha consciência exatamente ali do seu pecado e que Deus deveria ser louvado e engrandecido. Davi, então, irmãos, ele continua no verso 16. Ele diz assim: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi mostra aqui, irmãos, como que o pecado ele macula e ele mancha a nossa adoração a Deus, não é? Ele diz: pois não te comprases de sacrifícios, do contrário eu te os daria. Abra comigo, por favor, em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 11 de Isaías. O Senhor diz o seguinte: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes em os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Veja como o Senhor é duro aqui com o povo, quando o povo ele tentava oferecer sacrifícios, enquanto o povo estava na iniquidade. Mas Davi sabia que essa mistura, ela não pode existir. Não é? Enquanto você está em pecado, enquanto você não está com o coração arrependido, e você vai lá e oferece holocaustos ao Senhor. Então Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. E então ele diz, verso 19, agora sim, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então perceba que a nossa adoração ao Senhor, irmãos, ela não deve ser somente externa. Se de fato o nosso coração não tiver arrependido, se o nosso coração não tiver contrito com aquilo que o Senhor deseja de nós. O teólogo Jonathan Edwards tem um livro chamado Afeições Religiosas. E nesse livro aqui, Jonathan Edwards, ele fala sobre o verdadeiro arrependimento. E o Jonathan Edwards, ele coloca da seguinte forma: embora Deus exija uma profunda tristeza pelo pecado como elemento essencial, a própria natureza dessa tristeza envolve necessariamente deleite. O arrependimento do pecado é uma tristeza que surge
da contemplação da excelência e da misericórdia de Deus. Mas a apreensão da excelência e da misericórdia de Deus tem de produzir, de maneira inevitável, prazer na mente do contemplador. Ainda que pareça um grande paradoxo, é verdade que o arrependimento é uma tristeza agradável. Portanto, quanto mais houver dessa tristeza, tanto mais prazer haverá. Veja como Jonathan Edwards ele coloca aqui, ele coloca como um grande paradoxo. Quando você de fato está arrependido, se por um lado você sente a tristeza pelo seu pecado, você sente também o deleite, porque é nesse momento que de fato você contempla a bondade, a misericórdia do Senhor. Davi inicia o salmo dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso. Davi vai usando diversos adjetivos aqui para Deus, porque no momento em que a gente se arrepende, que a gente reconhece a nossa miséria, isso traz, por um lado, a tristeza, por outro lado, a gente tem o deleite, porque é nesse momento que a gente contempla a grandeza e a bondade de Deus. Então, irmãos, Davi, o grande guerreiro, aquele que havia vencido Golias, ele tinha a compreensão que o maior inimigo dele estava dentro dele e não fora. Davi compreendia que de fato, como diz no versículo 5, né? Ele foi concebido em pecado, não é? O seu coração é que precisava ser regenerado, era o Senhor que precisava criar nele um novo coração. Então, sinais de um verdadeiro arrependimento: a compreensão correta do pecado e de seus efeitos em nossa vida. Sinal do verdadeiro arrependimento: a reconhecer que somente o Senhor pode nos lavar e pode nos regenerar. Mas também um sinal do verdadeiro arrependimento é que nós deixamos de querer a nossa glória, nós deixamos de querer a nossa exaltação, e nós somos transparentes, e nós queremos a glória de Deus. Então Davi, no final do Salmo, ele vai direcionando aquilo ali, tudo que havia acontecido com ele, para ser um testemunho para aqueles que não conheciam ao Senhor. Então, irmãos, eu queria trazer somente uma aplicação aqui, para a gente poder finalizar. E a aplicação é que nós precisamos ser mais sinceros diante de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O Senhor, Ele conhece o nosso coração muito mais do que a nós mesmos, não é isso? E muitas vezes, mesmo no nosso quarto, mesmo quando nós estamos sozinhos diante do Senhor, a gente fala com Ele de forma genérica: Senhor, perdoa os meus pecados. E aí depois a gente começa a nossa lista de pedidos, não é? Mas quando a gente diz, irmãos, Senhor, perdoa os nossos pecados, é como se a gente estivesse chegando para um irmão e dizendo: desculpa aí qualquer coisa. É a mesma coisa. Você não está sequer sendo sincero, não é? Diante de Deus. O Deus que conhece o nosso coração, o Deus que sabe tudo aquilo que você faz, o Deus que sabe tudo aquilo que você pensa, e mesmo sozinho diante dele, você sequer tem a coragem de nomear os seus pecados, né? Davi, ele traz um exemplo aqui, que é o extremo oposto. Ele não só nomeia os seus pecados, como ele faz uma poesia para ser cantada pelo povo de Deus. Então, irmãos, precisamos ser mais sinceros diante do Senhor, não é? Precisamos de fato confessar os nossos pecados, nomear os nossos pecados, não é? Porque não há nada o que nós possamos esconder dele. Ele sabe exatamente o que passa no meu, ele sabe exatamente o que passa no seu coração. E por isso, irmãos, a gente deve agir, então, como Davi agiu, de forma sincera com o Senhor,
confessando os seus pecados diante dele. A confissão de pecados, irmãos, é um meio pelo qual Deus trata o nosso coração. Peço que você, para a gente finalizar, peço que você abra em 1 João capítulo 1, versículo 8. Primeira João, capítulo 1, versículo 8. Esse é um texto muito conhecido nosso também. Que diz assim. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja que ele diz aqui, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, mas não só isso. Ele diz, para nos purificar de toda a injustiça. Então perceba como a confissão de pecados é um meio pelo qual Deus nos trata, não é? É um meio pelo qual Ele de fato derrama da sua graça, mas um meio também pelo qual Ele nos purifica de toda injustiça. Mas João também diz, Ele é fiel e justo. Deus é fiel à sua promessa, não é? E aqueles que de fato, irmãos, estão em Cristo, podem ter essa segurança. Não porque nós somos bons, mas porque nós estamos em Cristo. Deus é fiel e justo. Ele vai cumprir a sua promessa. Se nós chegarmos diante dele com o coração de fato arrependido, ele não só vai perdoar os nossos pecados, mas também o texto diz que ele vai nos purificar de toda injustiça. Somente o Senhor pode fazer isso em nossos corações. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê a graça de sermos mais sinceros diante dele, confessando os nossos pecados, e que a gente avalie de fato, quando nós dizemos que estamos arrependidos, será que nós compreendemos toda a profundidade do que é estar arrependido diante do Senhor? Precisamos sempre avaliar o nosso coração. Amém? Com sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, a cada dia como nós necessitamos de Ti. Tua palavra que nos ensina a nossa natureza caída, mas Tua palavra também, Senhor, que nos conforta, Pai, que diz que se de fato nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, que o nosso arrependimento, Pai, possa ser diário, Pai, que dia após dia a gente possa avaliar a nossa vida, que dia após dia, Pai, a gente possa avaliar o nosso coração, que assim como Teu servo Davi, Pai, não queiramos a nossa glória, mas somente a do Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.